Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre a ira. Só que antes de nós falarmos sobre o pecado da ira, nós vamos conhecer um pouquinho a ira enquanto paixão. Nós precisamos entender o porquê que nós temos a ira dentro de nós. Por que Deus nos criou com a ira? Porque existe um motivo, né? Deus não cria nada sem ter um objetivo, sem ter um para quê. Então a ira é isso dentro de nós. Deus criou a ira porque existe um para quê da ira estar dentro de nós. Então, antes nós precisamos também saber que existe algo dentro de nós que existe nos animais e existe algo dentro de nós que não está nos animais. Então, é assim, o animal, ele possui o apetite sensível. Então, o que é o apetite sensível? É o que está na nossa imaginação, assim. Se eu falar pra você, imagine um quadrado. É algo que está na tua imaginação e que você imagina facilmente. Isso está em nós, esse apetite sensível, e está nos animais também. E existe o apetite racional. Então, se eu disser para você, imagine um polígono de 10.000 lados. Você precisa usar o teu intelecto para você conseguir imaginar. Não é algo tão fácil como você imaginar um quadrado. Então, essa é a diferença entre nós, seres humanos, e os animais. Então, no apetite sensível, tem um exemplo bem fácil assim. Que, por exemplo, você está doente e você precisa tomar um remédio. Mas você não quer tomar um remédio porque o remédio é ruim. Mas aí você usa o teu intelecto e você pensa, não, mas eu preciso tomar esse remédio porque eu quero a saúde. Então eu vou precisar ir contra a minha vontade para mim ficar bem. Então é ali que a gente consegue ver essa diferença. Os animais, eles ficam naquilo de que eles não querem aquilo que é ruim. E eles param por aí. Mas nós, seres humanos, como nós temos um intelecto, como nós temos uma inteligência, a gente consegue se contrariar e aceitar tomar esse remédio. Então, é assim, os animais, eles têm um apetite sensível, mas não têm vontade. Eles não conseguem dizer assim, ah, não, mas esse remédio é bom pra mim, então eu vou tomar. Não, os animais não têm isso. E nós que temos a vontade, nós conseguimos produzir liberdade. Nós conseguimos ser livres, porque nós podemos usar a nossa liberdade ao nosso favor. Então, os animais, eles podem ser contrariados. Quando o animal precisa tomar um remédio, nós conseguimos ir lá e dar o remédio para o animal. Eles podem ser contrariados, mas eles não conseguem se contrariar. E é ali que está a diferença entre o apetite sensível, somente o apetite sensível, e o intelecto, o apetite racional. Então, quando o animal ele é contrariado, quando nós queremos algo difícil, a gente fica irado, a gente já fica meio bravo assim, né? Porque a ira ela está intimamente ligada com o desejo. Então, eu desejo algo. Então, eu não tenho aquilo que eu desejo e eu fico irado porque aquilo que eu desejo está difícil de eu alcançar. Quando eu desejo algo difícil, eu fico irado. E isso também acontece com os animais. Então, nós precisamos entender isso, que quando eu começo
a querer algo que eu não deveria querer, eu começo a ira começa a agir dentro de mim. Ou me colocar contra algo que na verdade eu deveria desejar. Tudo isso pode estar gerando uma ira que não é tão boa. Mas, então, quando que a ira começa assim, ser má mesmo? Como que eu consigo identificando que eu não tô mais vivendo aquela ira que Deus criou para mim ter e para mim usar pro bem, e eu começo a usar ela pro mal? Por exemplo, quando você tá palestrando, você tá fazendo uma palestra, e aí você vê que existem pessoas conversando durante essa palestra, que é algo que a gente ensinou quando a gente estava divulgando esse curso. Lá no nosso Instagram a gente fez justamente esse exemplo, para a pessoa entender e se diagnosticar assim com esta doença. A pessoa está lá palestrando, está lá ensinando, e os alunos estão conversando, não estão prestando atenção. A pessoa que está palestrando, ela olha aquilo e ela vê que é uma injustiça, porque as pessoas deveriam estar prestando atenção. E ela tem razão. Até aí ela tem razão. Mas, o que acontece? Que momento que a pessoa pode ter a ira ou não? Existem 3 passos. O primeiro é o do conhecimento, que eu vejo que algo está errado. Eu vejo que estão conversando na minha aula. Então, eu tenho esse conhecimento, eu faço uma constatação. Quando, a segundo passo, eu julgo, que aí já começa a pertencer à ira. Eu julgo que aquilo não está certo, que aquilo é uma injustiça. Aí existe o terceiro passo, que é a decisão, que eu decido chamar a atenção daquelas pessoas ou punir aquelas pessoas. Eu tomo essa decisão. E a ira, onde que ela deveria entrar? Ela deveria entrar no 4º passo, que é depois que eu tenho conhecimento, que eu julgo, que eu tomo a decisão, no 4º passo que eu posso usar a ira, que aí eu me acalmo e tomo uma decisão na razão. Mas o que acontece? Quando eu vejo uma injustiça, eu já coloco a ira, eu já atuo com a ira. E é ali que entra a desordem, porque eu não consigo ver com a minha razão. A minha mente ela vai ficando turva, o meu olhar fica turvo, e ao invés de eu olhar para o outro e ver que ele é um ser humano e que ele pode errar, eu vejo uma monstruosidade na minha frente. E eu começo a agir com a ira desordenada. Eu começo a olhar para o outro não como um filho de Deus, mas como um monstro. E isso não é bom. Então, o que acontece? É que a ira é um péssimo conselheiro. Nós não podemos seguir a ira, né? Nosso instinto da ira, assim, né? Irascível. Então, o conselho que eu te dou é que você nunca decida as coisas quando você está irado. Sempre você precisa acalmar os ânimos, porque senão você vai estar agindo com a tua paixão e não com a tua razão. E isso pode destruir, assim, né? Então, um exemplo, assim, é que Sócrates, uma vez, ele tinha um empregado e ele ficou irado com esse empregado. E ele chegou para o empregado e ele disse assim, olha só, que se eu não estivesse irado, eu bateria em você. Ou seja, como eu estou irado, eu não consigo julgar. Então, eu não posso punir para fazer uma justa punição. Eu preciso me acalmar. Então, é ali que está o segredo e essa é a chave que nós precisamos virar para a gente conseguir usar a ira a nosso favor. Então, quando passar a raiva, aí eu consigo ver o que aconteceu, eu consigo julgar e decidir qual que é o justo castigo para aquela pessoa. Na hora de infligir o castigo, eu posso me irar. E essa seria a ira justa. Então, por exemplo, eu tive o conhecimento que aquilo estava errado, eu julguei que eu precisava fazer algo e eu tomei a decisão, eu vou fazer tal coisa.
Então, na hora que eu já estiver calma e eu for tomar atitude, se eu ver que precisa de uma ira para que o meu objetivo alcance, para que a justiça seja feita e que seja para o crescimento da pessoa, não só para algo que vai me beneficiar, então eu posso usar a ira. Por exemplo, um pai para castigar um filho. O filho fez algo de errado e talvez o filho precise dessa autoridade, precise dessa firmeza para ele aprender que aquilo é errado. Então, depois que o pai pensou, decidiu, se acalmou, ele pode, na hora dele punir, ele pode usar a ira pro bem, pro filho reconhecer que aquilo realmente está errado e que ele precisa fazer diferente. Mas para nós conseguirmos isso, fazer esse processo de usar a ira pro bem, eu preciso ter um coração manso e humilde. É ali que eu vou conseguir usar a ira para a vontade de Deus. Mas então não era melhor fazer o castigo sem nenhuma ira? Não seria melhor assim? Não seria mais perfeito fazer assim? Não, porque nós não somos anjos. E se Deus criou a ira, ela tem alguma função em nós. E nós podemos perceber, assim, exemplos até na nossa vida. Quantas vezes que uma pessoa precisou ter essa autoridade, essa firmeza maior com nós, para que a gente conseguisse entender que nós precisávamos mudar, que aquilo que a gente fez estava errado. Que se por um acaso a pessoa viesse só com uma docilidade e com só uma mansidão, sem essa firmeza, nós não teríamos mudado. Nós não teríamos ouvido aquilo que a pessoa tinha para nos falar e que era para o nosso bem. Então é assim que a gente precisa também agir quando nós precisarmos agir. E Jesus nos diz lá na palavra que o reino dos céus é dos violentos. Então nós precisamos nos violentar. E para nós nos violentar, nós precisamos de uma energia mais forte, mais firme dentro de nós. Senão nós não conseguimos nos violentar. Então, eu preciso me violentar em me decidir por Deus. Eu preciso fazer violência para dizer, eu vou amar, eu vou ser santo, eu vou renunciar ao pecado, eu odeio o meu pecado. Então é ali que nós podemos usar perfeitamente a ira. Quando, para as coisas de Deus, eu uso essa ira, assim, não, eu vou conseguir, vamos lá, não vamos desistir. O fato de nós não desistirmos precisa ter uma ira. Nós precisamos usar o nosso irascível para não desistir. Porque senão nós buscamos as coisas fáceis da vida e nós desistimos daquilo que é o bem, daquilo que é o bom, daquilo que é a verdade. As paixões dentro de nós, o nosso apetite irascível é uma paixão, assim como um apetite concupiscível que a gente já viu. Então, as paixões dentro de nós, elas são como uma faca, que nós podemos usar para uma coisa boa ou nós podemos usá-las para um crime. Então, eu posso usar uma faca para cortar um queijo ou eu posso usar a faca para matar uma pessoa. Então, nós temos um instrumento na nossa mão e somos nós, através da nossa vontade, que decidimos se nós vamos usar ela para o bem ou se nós vamos usar ela para o mal. E uma faca, ela é um pecado? Não. A faca é apenas um instrumento, ela não é o pecado. Então, a paixão da ira, o apetite irascível, ele serve para todas as coisas que são difíceis de nós conseguirmos. Todas as coisas que são difíceis de nós alcançarmos. Então, é ali que entra o nosso apetite irascível. Por isso que Deus criou esse apetite dentro de nós. Então, esse apetite irascível, a ira, ela é uma energia que pode e deve ser usada. Porque quando queremos um bem e esse bem é árduo, eu preciso da ira para chegar lá. Então, essa energia ela é maravilhosa. E ela precisa ser sintonizada no apetite racional. Ela precisa ser sintonizada na nossa razão. Essa é a ira conforme o projeto de Deus.
tragicamente, por causa do pecado original, as coisas não são sempre assim. E nós iremos ver agora como que nós acabamos usando a ira e como ela pode nos prejudicar em tudo isso. Então, a característica própria da ira é que nós fiquemos semelhantes aos demônios, quando nós usamos a ira desordenadamente. Porque os demônios só querem saber de destruir os outros. Então, é aquilo que eu falava antes. Eu não enxergo mais o outro como um filho amado de Deus, como um ser humano, mas eu enxergo o outro como alguém que eu preciso destruir. E isso não é nada bom. Então, se você ver que você é vítima de uma injustiça, e imediatamente você vê que essa paixão toma conta de você, e você fica cego, você quer fazer justiça de qualquer jeito. A única coisa que você enxerga na tua frente é que você precisa fazer justiça. Se você deixar isso acontecer, saiba que você está agindo cegamente e a sua dignidade humana está sendo jogada no chão. Você perde a tua dignidade humana. Se por acaso o resultado desse seu acesso de ira for algo justo, vai ser por simples sorte ou acaso, porque é como você estar dando um tiro de olhos fechados. É algo muito difícil de sair algo bom disso. Então nós precisamos entender que a ira, ela nos vicia, ela nos corrompe e ela envenena o nosso relacionamento com as pessoas. Ela é algo muito sério, que precisa ser tratado e trabalhado dentro de cada um de nós. Algumas pessoas, elas tentam vencer a ira se fechando em si mesmas. Só que aí elas não estão amando de verdade. Elas estão vivendo uma mentira, uma máscara, né? Porque aparentemente elas vão estar sendo pessoas boas, mas dentro do coração delas vai estar ali aquela ira acumulada, assim, né? Que vai gerar rancor e muitas outras coisas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Existe uma história de um monge que ele era muito irado e que ele tinha vários problemas com os seus irmãos de comunidade, e teve um dia que então eles decidiram que ele ia para um lugar isolado e ia ficar sozinho. Então, já que na comunidade, no lugar onde ele convivia, não dava certo, né? As outras pessoas eram sempre o problema. E quando ele ficou sozinho, quando ele fez essa experiência da solidão e do silêncio, ele pôde perceber que a ira estava dentro dele, que não era o problema ou os outros, porque ele não tinha ninguém à sua volta, mas a ira continuava se manifestando dentro dele. Então, nós precisamos reconhecer, e não adianta a gente dizer que não está dentro de nós, que o problema é os outros, porque a serpente está dentro de você, a serpente está dentro de mim, por causa do nosso pecado original. Nós temos isso dentro de nós, então nós precisamos mudar dentro de nós esse relacionamento com a ira. E não está fora, não é o problema aquele colega de trabalho, não é o problema aquele pai, aquela mãe, aquele filho. Não, o problema está dentro de nós. E a ira, ela impede o amor, porque ela deseja matar o irmão ao invés de dar a vida pelo irmão. E o que é o amor? O amor é quando eu estou me opondo e eu sou livre, como todo amor é livre. E quando a gente tem a ira, é quando eu sou vítima, quando eu estou sendo somente a vítima. Então, a gente aprende a amar quando a gente começa a nos contrariar pela nossa vontade. A gente até é contrariado e aí eu decido me manter contrariada para amar o outro. Então, ali eu consigo ir lutando contra a ira. Mas a terapia a gente vai ver mais pra frente. Isso ainda a gente tá conhecendo só como que é o pecado da ira, como ele age dentro de nós. Então, a ira, ela é algo que vai progredindo, ela vai crescendo. Por isso que ela é um vício. Ela começa internamente, ela começa lá dentro do nosso coração,
mas ela vai criando voz, e quando ela cria voz, ela começa a prejudicar os outros e começa a agredir, assim, os nossos irmãos. E existem algumas características da ira que nós podemos reconhecer. Então, a ira, uma das características da ira é através do ímpeto, que acontece de forma impensada, é irracional. É algo súbito, repentino, assim. Quando você vê, você já fez. E ao mesmo tempo é algo que permanece, é algo que fica. Você vai e tem aquele sobressalto. Você vai e já tem aquela ação. Você quer se vingar, você quer fazer algo. E quando tudo se acalmou, parece que tudo passou, né? Passou a ira, tudo passou. Mas não, a raiz ficou lá dentro de você. E aí fica a memória do mal. É a recordação do mal. Esse estado de permanência nos mostra outra característica. Então, eu tenho ímpeto, acontece aquela ira, e daí a gente resolveu tudo, tá tudo certo, mas a raiz ficou lá dentro de mim. E nós vemos já essa próxima característica, que é a raiz. Que ela é radical, assim, né? Ela tá lá na raiz. E fica encardido mesmo na gente. Muitas pessoas pensam que lutam com a ira depois de anos de busca, de progresso espiritual, e ainda estão ali com a ira dentro dela, porque é uma raiz muito encardida dentro de nós. Muitos padres, né, muitos religiosos sofrem desse mal. Eles renunciam suas casas, renunciam seus comodismos, renunciam seu salário, renunciam sua família, mas eles sofrem constantemente com a ira, que é algo que na caminhada espiritual deles continua ali, continua quando eles vêm, tá ali se manifestando novamente. Então a ira é algo muito difícil de nós arrancarmos ela de nós. Então, se realmente surgir uma dúvida, depois de todas as características que a gente vê, de tudo que a gente estudar, ainda existe, mas será mesmo que eu tenho essa ira dentro de mim? Essa ira desordenada dentro de mim? Pode ter certeza que a resposta é sim, porque nós somos manchados pelo pecado original e é algo que todos nós precisamos lutar. Uns mais, outros menos, mas ela está ali dentro de nós. Porque nós não somos santos, né? Ainda. Então é importante nós notarmos se nós estamos nos irando com frequência, com violência. Pode ser que nós estejamos guardando dentro de nós um rancor. Ou seja, aquela ira guardada dentro de você. Você precisa se preocupar em combater essa ira. Não adianta você simplesmente dizer, eu sou assim, meu temperamento é assim, eu sou colérico, então me aceitem, né? Aceitem do jeito que eu sou, que eu não vou mudar. Não. Por quê? Porque a ira é um grande empecilho para o amor. Se você se conformar com essa ira que existe dentro de você, você nunca vai aprender a amar. E se nós não aprendermos a amar, nós nunca viremos a Deus. Mas pense que se você tem essa irascibilidade grande dentro de você, você tem uma grande oportunidade dentro de você também. Você tem uma energia maravilhosa, mas que precisa ser usada para o amor, que precisa ser canalizada para o lugar certo. A outra característica que nós encontramos na ira é que a ira é exagerada. Quantas vezes assim que a gente ouviu alguém relatando um ato de uma injustiça assim e a gente pensou, nossa, mas que exagero, mas nem é pra tanto, né? Então a pessoa que tá irada cria enormidades assim, né? Quando você vê uma pessoa irada falar, você pensa, nossa, como que ela faz tempestade em copo d'água? Porque a pessoa ela tá cega e por isso ela não é capaz de realizar a justiça que ela tanto pede. Ela não consegue. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, Deus nos fala que a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, nós precisamos deixar a vingança para Deus. Ele é o único que vai saber julgar do jeito certo.
Ele é o único que vai saber punir e colocar limites, assim, né? Do jeito que deve ser. Então, nós precisamos nos reter. Mas é claro que se você tem um cargo de autoridade, você, né, está sendo confiado a outras pessoas para você e você precisa corrigir, você precisa punir. Então, você pode usar a ira para isso. Você não precisa ser agora um doce, né? E, nossa, todo cheio de mansidão e que não é isso que Deus chama você a ser. Mas precisa sempre usar a ira nesse quarto passo que a gente viu antes. Depois que você conheceu, depois que você julgou, depois que você decidiu, aí com a tua razão, sem a tua paixão estar te influenciando, você pode tomar uma decisão e agir com a ira do jeito certo. Então, nós precisamos ingressar no caminho do amor. Precisamos aprender a nos contrariar, tomar a nossa cruz e nos renunciar. Que dessa forma nós vamos conseguir encontrar uma luz para essa ira que nos move, né? Então, por trás da ira também está a idolatria, que é nos colocar no lugar de Deus. Lembra que a gente viu sobre os 3 pilares, né, as 3 causas do pecado? Então, a ira, ela entra naquele que diz que sereis como deuses. Sereis como Deus. Porque nós queremos ser Deus da nossa vida e ser Deus da vida do outro. Quando a gente quer fazer uma justiça e julgar ele pelas nossas paixões. Então, nós precisamos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Senão a gente vai estar dizendo, seja feita a minha vontade. Assim na terra como no céu, né? Então, nós podemos também perceber que toda criança mimada, toda criança que tem tudo o que ela quer, ela é uma criança irada. E toda criança irada é uma criança triste. Pode notar, assim, que a ira leva para a depressão, leva para a tristeza, que é uma outra doença que a gente vai conhecer. Então, da ira surge a tristeza, a mente fica perturbada, e quanto mais se agita desordenadamente, tanto mais fica confusa. E quando ela perdeu a doçura da tranquilidade, de nada ela se alimenta, senão da tristeza que vem da perturbação. Então, geralmente, quando uma pessoa cai numa raiva enorme, ela cai numa depressão enorme. E a ira é realmente um caminho de morte. Ela é desordenada e ela nos leva a um abismo. E na próxima aula nós vamos conhecer o remédio para esse vinho dos dragões. Nós vamos conhecer como a gente combate essa ira, que nos persegue, que está sempre atrapalhando a nossa caminhada espiritual. Então, no próximo vídeo a gente vai conhecer sobre a terapia da ira. Então, muito obrigada a você que assistiu, espero que você tenha entendido e nós convidamos você a se inscrever no nosso canal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo para que outras pessoas também possam estar recebendo esse vídeo. Um abraço e que Deus abençoe!